Shalom, shalom, amados. Que maravilha! Atravessamos Yom Teruah, festa das trombetas. Estamos nos dias de grande temor, caminho de Yom Kippur e tabernáculos. Vamos dar continuidade. Fizemos ontem uma pausa nas nossas lives sobre os dons do Espírito para não deixar em branco esta data tão profética e para que você não fique também com alguma dúvida, nós queremos complementar falando sobre a segunda vinda de Jesus. Vamos orar, buscar luz, porque não há algo tão importante no cenário do que o regresso de Cristo Jesus. E não há uma necessidade tão grande de preparo nos nossos dias como estarmos prontos para este grande, sublime e clímax de todos os eventos, que é o regresso de Cristo, o seu reinado milenar, as bodas do Cordeiro. Querido Jesus, Yeshua HaMashiach, nosso bendito Redentor, o nosso coração suspira por Ti. E vivendo este período das festas de Yahvé, estas festas de outono, estas festas escatológicas que nos apontam para os últimos eventos da redenção, invocamos direção, luz e entendimento. Espírito Santo, ilumina-nos para que possamos entender, compreender esta bendita esperança. Nós queremos estar prontos para aquele grande dia. Fala-nos nesta hora de uma forma clara. Yahvé, Deus triuno, reconhecemos que Tu tens um calendário centrado nas festas, nas 7 festas proféticas, que são ensaios do drama, grande drama, glorioso drama da redenção. Nós nos colocamos diante de Ti e que pela instrução do Teu Espírito e da Tua Palavra tenhamos luz e sejamos cada dia transformados por este poder irresistível do Teu Espírito, da Tua Palavra. E a Ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém, amados? Vamos direto aqui à segunda vinda de Jesus. Temos que estar prontos. Este é um assunto do qual temos que falar constantemente. Uma das doutrinas mais esperançosas e transformadoras da fé cristã é a promessa do retorno de Jesus Cristo. Esta apresentação que vamos fazer agora, rapidamente, vai explorar alguns aspectos fundamentais desta bendita esperança que tem sustentado os crentes através de todos os séculos, pois Jesus prometeu que haveria de retornar. Algumas questões fundamentais sobre o retorno de Cristo. Quais os sinais? Que evidências indicam a proximidade do seu regresso? Quando será? O que a Bíblia revela sobre o tempo da sua vinda? Como será? De que maneira Cristo vai retornar à terra? E a nossa responsabilidade, como devemos nos preparar para este grande evento? Primeira e segunda vinda, um contraste divino. Primeiro, Cristo veio ao mundo como um bebê, humilde, nascido em Belém, para cumprir a obra da redenção através do seu sacrifício na cruz. Ele é aquele cordeiro que nasceu para morrer, para ser o sacrifício em nosso lugar, para o perdão dos nossos pecados. E a segunda vinda, a diferença é estupenda. Cristo retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em poder e grande glória, para estabelecer o seu reino na terra. Então há um contraste aqui imenso. O propósito da primeira vinda. Qual foi o propósito da primeira vinda? Está aqui, claro, em Hebreus 9:26, ele manifestou-se de uma vez por todas no final dos tempos, para que aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo, da oferta de si mesmo.
o sacrifício, aquilo que no Antigo Testamento era tipificado por ofertas de bodes, de touros. Jesus é o sacrifício perfeito. Então, a primeira vinda de Cristo teve um propósito específico, redentor. Salvar a humanidade da penalidade, da culpa do seu pecado, através de um sacrifício perfeito, tomando nosso lugar, pagando a nossa dívida. A salvação da penalidade. Um sacrifício perfeito. Cristo ofereceu-se como cordeiro sem mácula, pagando o preço pelos nossos pecados, de uma vez por todas, um único sacrifício. E revela um amor incondicional. Demonstrou o amor supremo de Deus pela humanidade, dando sua própria vida por nós. Para nos garantir um acesso ao Pai. Abriu caminho para que tenhamos comunhão direta com Deus através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. O propósito da segunda vinda. Aparecerá a segunda vez, não mais para expiar o pecado, como da primeira vez, mas para brindar salvação a todos os que o aguardam. Você está aguardando Jesus? Ai, como o meu coração suspira por este dia. A segunda vinda terá um propósito diferente, salvar da presença do pecado. Se a primeira vinda foi salvar da penalidade do pecado, da culpa do pecado, sua segunda vinda é da presença do pecado. Ele vai estabelecer um reino eterno de justiça. Os múltiplos propósitos da primeira vinda. Olhemos. Primeiro, proclamar o ano aceitável, anunciar o tempo da graça, da salvação disponível a todos, anunciar que é tempo de redenção. Segundo, salvar os pecadores. Ele veio especificamente para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E para fazer a vontade de Deus. Aqui estou, diz ele, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E qual é a vontade de Deus? Que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Pois este é o grande amor de Deus que nos busca. A manifestação para tirar os pecados, em terceiro lugar. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. 1 de João 3:5. Cristo veio não apenas para perdoar os nossos pecados, mas para removê-los completamente de nossas vidas, oferecendo-nos uma transformação radical. Aniquilar o pecado pelo seu sacrifício. Hebreus 9:26. Leiamos. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. O único meio de salvação, Cristo Jesus pelo seu sacrifício. Missões complementares na sua primeira vinda. Primeiro, tirar os pecados do mundo. João Batista o identificou como eis o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo. Os sacrifícios de animais cobriam o pecado, mas Jesus Cristo tira, arranca. Destruir as obras do diabo. 1 de João 3,8 diz que ele veio para anular, desfazer todas as obras malignas de Satanás e cumprir as Escrituras. Ele realizou tudo o que estava profetizado sobre ele nas Escrituras sagradas. Agora, olhamos para o futuro. Quais os propósitos do retorno de Jesus? Enquanto a primeira vinda focou na redenção, na nossa salvação, no perdão dos nossos pecados, no nosso novo nascimento para que nos tornemos filhos de Deus, a segunda vinda terá propósitos gloriosos e definidos para a humanidade e toda a criação. Ainda em Hebreus,
Agora o versículo 28, salvação da presença. Satanás não estará mais aqui. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma vez única para tirar os pecados de muitas pessoas e aparecerá a segunda vez, não mais para eximir o pecado, mas para brindar salvação a todos aqueles que o aguardam. E não apenas isto, ele vai estabelecer o seu reino na terra, o reino que foi prometido. Os discípulos perguntaram sobre a restauração do reino. Será neste tempo que restaurarás o reino a Israel? E Cristo confirmou que sim, que o reino seria estabelecido, não no tempo que eles achavam, mas na sua segunda vinda. Será um reino de justiça, de paz, de prosperidade, que vai durar para sempre. O reino será um reino eterno, mas também será o tempo de execução do juízo. Em 2 aos Tessalonicenses 1,8, lemos: como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo vai retornar não apenas como Salvador. Hoje ele se nos apresenta como Salvador, mas ele voltará como juiz, um justo juiz para executar juízo sobre aqueles que rejeitaram a sua graça e o seu amor. E será quando todas as coisas lhe serão sujeitas. 1 Coríntios 15, 28 declara: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Deus Pai, Jesus Cristo e toda a criação. Restauração de todas as coisas, tudo será restaurado. Efésios 1, 29, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Cristo Jesus é o ponto de convergência de todas as coisas. A segunda vinda marcará o início de uma restauração completa. Toda a criação ao seu estado original de perfeição. Tudo aquilo que foi maculado pelo pecado será inteiramente restaurado. A próxima pergunta é: quando será a sua vinda? Aqui está o mistério do tempo. Embora o dia e a hora exatos não sejam revelados, Deus nos deu sinais claros para reconhecermos a proximidade do seu retorno. A incerteza do tempo serve para nos manter vigilantes, preparados a cada momento. No entanto, o dia e a hora não são dadas. Ele diz: entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. E quando os discípulos perguntaram: será neste tempo? Ele disse: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Mas são sinais. Sinais. Há muitos sinais. Primeiro, sinais religiosos. Ele fala de mudanças na espiritualidade na igreja. Sinais nacionais, eventos relacionados a nações, especialmente Israel. Sinais políticos, guerras, conflitos, instabilidade mundial. Sinais cósmicos, fenômenos naturais e celestiais. E sinais, vamos ver agora os textos que apontam para estes sinais que aqui apresentamos. Primeiro, os religiosos. Pois muitos são os que virão em meu nome proclamando: eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. Então, se alguém vos anunciar: vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Quantos falsos cristos têm aparecido? Sinais nacionais, eventos relacionados a nações. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. E esta é uma referência a Israel na sua restauração, que já se cumpriram na nossa geração. Sinais políticos. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim.
Nós estamos vendo hoje um intensificar disso, sobretudo na região que é o ponto central de todos estes conflitos escatológicos. Sinais cósmicos, celestes. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Nós estamos vendo isto, queridos. Qualquer dia, qualquer hora, com toda certeza, ele disse, venho rapidamente, amém. Ora, vem, Senhor Jesus. A vinda de Cristo, queridos, é iminente. Significa, o que significa iminente? Pode acontecer a qualquer hora. Na realidade, não temos mais nada para acontecer para que venha o arrebatamento da igreja. Ainda há sinais para o seu retorno, para o estabelecimento do reino milenar. E é interessante notar o que a palavra diz aqui por boca do apóstolo Pedro. Porque uns dizem, mas quando é que ele vem? Desde que os nossos pais. Então Pedro diz, o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, porque ele ainda não voltou, porque Deus está dando uma chance às pessoas a que se convertam. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, continua Pedro, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Mas há uma certeza, ele não tardará, pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Estamos lendo textos bíblicos. Ele virá de fato, tão certo como nasce o sol. Sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Há algo que nós não podemos esquecer. A palavra de Deus diz que nós não estamos em trevas para que este dia nos apanhe de surpresa. Não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas nós saberemos a estação. O nosso coração perceberá. As visões, os acontecimentos nos indicarão, ele está às portas. Mas ele regressará. Queremos continuar trazendo textos, promessas. A promessa confirmada por múltiplas fontes. A segunda vinda de Cristo não é uma esperança vaga, mas é uma promessa sólida. Ela foi confirmada por Jesus, foi pelos anjos, pelos profetas, pelos apóstolos. E vamos ler algumas destas confirmações. Primeiro, a do próprio Cristo. Quando eu for e vos tiver preparado lugar, virei. Virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Esta é uma promessa preciosíssima, porque vem dos lábios do próprio Cristo, nosso Salvador, que nos garante o seu retorno pessoal. Em Atos 1:11, quando Jesus é assunto aos céus e os discípulos ficam olhando para cima, os anjos proclamam, homens galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu ouvistes ir. Os mensageiros celestiais confirmaram a promessa no momento da ascensão, assegurando que Jesus retornará da mesma forma. Ao educador cristão eu gosto muito, como foi para o céu, Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar. Profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, Enoque, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra os justos, está em Judas 15. Isaías, porque eis que o Senhor virá com fogo e os seus carros como um torvelinho. Isaías 66:15. Oséias, a sua vinda como a alva é certa. Ele a nós virá como a chuva em dias de derramamento do Espírito Santo. Oséias 6:3. Zacarias, e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras. Zacarias 14:4. Os apóstolos confirmam, Pedro diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo
para convosco. Paulo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta. João, e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança. Agora olhemos para os sinais religiosos. A Bíblia prediz uma deterioração espiritual significativa nos últimos dias, marcada por falsos ensinos e declínio moral. Leiamos 2 Timóteo, parece até que Paulo escreveu nos nossos dias, e por isso é que estamos dizendo, os sinais estão aí, mostrando a proximidade do seu regresso. E o toque do chofar neste dia, trombetas, é um chamado a que nos preparemos para o seu regresso. Sabe, entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Queridos, nós já estamos vivendo estes dias, tempos perigosos. Características dos últimos dias: uma forma de piedade, com aparência de piedade, todavia negando o seu poder real. Declínio moral. Mateus 24:12. Por causa da multiplicação da maldade, o amor de muitos esfriará. Falsos mestres, heresias destruidoras serão introduzidas dissimuladamente. Estamos vendo isto em todo lado. Enganos sobrenaturais, falsos cristos apresentarão grandes sinais e prodígios. Sinais nacionais e políticos. Israel como nação. Aprendei, pois, esta parábola. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Figueira é um símbolo de Israel. Israel tornou-se independente em 14 de maio de 1948, após séculos de dispersão. Após 2000 anos, ressurge. E isso é um sinal político. Guerras e conflitos mundiais. Muitas guerras, revoluções. Quando ouvides falar de guerras, revoluções, não vos apavoreis. Nação contra nação. Porquanto nação se levantará contra nação, reino contra reino. Instabilidade global, crescimento do fosso econômico e instabilidade social mundial. Estamos vendo isto em nossos dias, sinais cósmicos. Quantos sinais na natureza, terremotos haverá em muitos lugares. Sempre houve isto, só que hoje há uma multiplicação. O número é assombroso. Fome, pestilência, epidemias horríveis, devastadoras, falta de alimentos. Sinais celestiais, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, tsunamis, ondas estrondosas causando terror às nações, conhecimento aumentado, conhecimento se multiplicando e, infelizmente, muitas vezes para o mal. Como você deve responder a estes sinais? Não deixe seu coração perturbado, em primeiro lugar. Quando ouvirdes falar de guerras, não vos apavoreis. Não devemos ficar apavorados com tudo o que está acontecendo. Pelo contrário, devemos entender que as profecias estão se cumprindo e nós estamos sendo chamados a nos preparar para o encontro com o Senhor nos ares. Evite excessos e preocupações. Jesus nos adverte: não se sobrecarregue com glutonaria, embriaguez e ansiedades da vida. Terceiro, seja paciente, fortaleça o seu coração. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Olhe para cima. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai os vossos olhos, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não percamos de vista a nossa bendita esperança, conforme Tito, aguardando a bem-aventurada esperança. Que bem-aventurança é essa? O aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esta bendita esperança
A segunda vinda de Cristo não é motivo de temor para os crentes, mas nossa bendita esperança é a promessa de que um dia estaremos para sempre com o Senhor, livres do pecado, da dor e da morte. Esta esperança nos sustenta, ela nos purifica e nos motiva a viver de forma digna enquanto aguardamos sua gloriosa esperança. Entenda isto, quando Paulo começa a nos dizer que a vinda do Senhor será como ladrão de noite, ele continua dizendo: vós, porém, irmãos, não estáis em trevas para que este dia vos apanhe de surpresa. Não estás em trevas. Então, quando nós olhamos para todos estes acontecimentos, nós precisamos entender que devemos nos preparar. Outra coisa que queremos destacar para você sobre a segunda vinda de Cristo é que Cristo virá em duas fases. Primeiro, ele virá para a igreja, é o arrebatamento. No arrebatamento da igreja, esse arrebatamento será secreto, será nos ares. Jesus vai aparecer nos ares e ele vai aparecer com os santos. E os vivos serão transformados. Vamos dizer que agora toca a trombeta, o último chofar, o grande chofar, a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os vivos, seremos transformados em nossos corpos e iremos ao encontro do Senhor nos ares. O mundo não verá Cristo. Simplesmente ele perceberá que muita gente desapareceu, foi arrebatado. E aí este mundo, ai do mundo, porque estará numa grande tribulação. Então, Jesus virá primeiro para a sua noiva, buscar a sua noiva, levar a sua noiva. Durante esse período em que a noiva estará fora com Cristo, o mundo estará debaixo de um grande juízo, do reinado do anticristo. Mas Jesus estará com a sua noiva, haverá as bodas do Cordeiro. A sua segunda vinda será visível, todo olho o verá. Todo olho verá. As nações estarão reunidas contra Israel. É o reinado do anticristo e ele virá para libertar a Israel. Mas ele virá para inaugurar o seu reino milenar. Virá com a sua esposa. Ele vem buscar a noiva, mas ele voltará com a sua esposa. Esta é a segunda vinda de Cristo visível. Como devemos esperar? Não devemos viver em trevas. Devemos viver vigilantes. E aqui está o nosso convite. Que tal você usar os próximos dias para buscar, para ter um encontro com o Senhor, para ter um período de reflexão? Aproximemo-nos cada vez mais do Senhor, santifiquemo-nos cada vez mais. Ele nos ama tanto. Ele deu a sua vida por nós. Jesus veio para pagar o preço de redenção. E é tão lindo como Paulo apresenta este propósito de Cristo, este amor, quando ele diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para apresentá-la a si mesmo. Que amor! Ele veio nos buscar, ele veio nos procurar. Que grande amor! Pagou o preço da nossa redenção. E ele mesmo vai nos apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem defeito algum, porém santa e irrepreensível. E através da obra do Espírito Santo, Ele está trabalhando em nós. Temos estado aqui nas lives sobre o Espírito Santo e iremos prosseguir. Amanhã retornaremos com o fruto do Espírito. Estamos ministrando e sempre estamos dizendo que há um objetivo. É formar o caráter de Jesus. Porque Ele vem buscar uma noiva que lhe é semelhante. Uma noiva santa. E Ele vai se regozijar por ver o fruto do seu trabalho
na beleza desta noiva, lavada pelo seu sangue, embelezada pelo seu Espírito. Acheguemo-nos a Ele agora em oração. Amado Redentor, viver estes dias de trombetas, Yom Kippur, tabernáculos, esta estação de 3 semanas, de festas proféticas que nos apontam para o teu regresso, nós abraçamos este tempo, observamos este tempo, buscando a tua face, refletindo sobre esta gloriosíssima obra da redenção. Graças pelo perdão dos nossos pecados, graças pela nova aliança, graças, Jesus, porque nós já vivemos o cumprimento das 4 primeiras festas. Já te vimos como nosso Cordeiro Pascal, já fomos banhados pelo teu sangue, redimidos pelo teu Espírito, temos provado o novo nascimento, somos uma nova criação, possuídos e habitados pelo teu Santo Espírito que em nós vive. Ó Espírito de Yahvé, o Deus triuno, continua a trabalhar em nós estes dias, sondando os nossos corações, convencendo-nos daquilo que deve ser abandonado. Perscruta o nosso ser, o nosso eu mais profundo, para que possamos nos arrepender de tudo aquilo que desagrada ao Pai. Que nestes dias possamos aproximar mais ainda, ser mais santos, abrimos-nos à obra santificadora que Tu realizas. Sabemos que Tu foste dado a cada um de nós como um presente sublime para formar o caráter de Jesus em nós, embelezar-nos, para nos apresentar no dia do arrebatamento ao Redentor, ao noivo amado, como a noiva imaculada pura. Pai querido, que a Tua graça venha sobre todos nós nestes dias, que o Teu amor nos atraia cada vez mais profundamente, que Te amemos mais, que Te adoremos mais, que sejamos mais santos, que vivamos mais próximos de Ti. Que a nossa própria vida seja um incenso agradável às Tuas narinas e Tu tenhas prazer em nós. É a nossa súplica no precioso nome de Yeshua HaMashiach, Teu bendito Filho, nosso amado Redentor. Amém e amém.